Bom dia, tudo bem, sexto ano? Mais uma vez, professora Valéria aqui com vocês. Mais uma vez, sou professora dos sextos anos matutinos e tenho muito prazer de estar aqui trabalhando com vocês nesse período de isolamento. Podem adentrar a minha casa, estou em casa, podem adentrar a minha casa e sintam-se abraçados para nós começarmos a nossa aula, tá bom? Meus amores, hoje nós vamos falar de um assunto que é um pouquinho de pedra no sapato aí de alguns alunos. É a acentuação. Mas nós vamos tratar da acentuação específica das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá bom? Vamos com bastante calma, com bastante leveza. Vou dar uma visão desses usos de acentos para vocês, mas nada assim que se seja 1001 regras, tá? Tenham calma, vamos lá. Vamos lá. Bom, acentuação gráfica, as regras de acentuação gráfica, elas foram criadas e são fundamentais não apenas para a escrita das palavras, mas principalmente para a sua pronúncia. Por quê, professora? Porque na língua portuguesa há palavras que se escrevem de maneira idêntica e elas só são diferenciadas através da pronúncia. Então, é a sílaba tônica que vai dizer como que vai ser essa pronúncia. E é pela sílaba tônica que a gente sabe se é uma colher ou se é um verbo colher, né? Olha lá, colher possui um E aberto, tá? Colher com E aberto é um talher. Colher com E fechado é um verbo, tá? Então, através da sílaba tônica, nós conseguimos identificar a qual palavra estamos tratando, ok? Vamos lá. Nós temos dois acentos gráficos que são utilizados para indicar sílaba tônica, mas nem todas as palavras possuem acento. Por exemplo, a palavra boneca, né, é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Porém, né não tem acento, tá? E a gente já vai ver por que ela não tem acento. Porque ela não faz parte das palavras que entram como obrigatoriamente tendo que possuir o acento, ok? Então, há palavras com sílabas tônicas sem acento. Tudo bem? Muito bem. Dizendo isso, vamos à frente. Nós temos dois acentos gráficos. O acento agudo, que é responsável por tornar a vogal aberta. Por exemplo, café. Esse é um E aberto, tá? Outro exemplo, giló. Esse O é um O aberto. E nós temos o acento circunflexo, né, que muitos alunos conhecem como o chapeuzinho, lá do ensino infantil. A primeira professora que falou sobre esse acento falava que era um chapeuzinho, porque ele parece realmente um chapeuzinho, né? Mas a gente sabe que o nome dele é acento circunflexo. O acento circunflexo, ele é utilizado para tornar as vogais fechadas, ok? O que é uma vogal fechada, por exemplo? Vamos ver. Vovô. O segundo O é fechado. Vô, né? Vovó. Tá vendo? O O é fechado. O O é aberto. Vovô tem acento circunflexo. Vovó tem acento agudo. Ok? Muito bem. Para a gente falar de acentuação gráfica, a gente tem que falar de reforma ortográfica. O que é uma reforma ortográfica? Olha, até a Mônica está aí tratando de reforma ortográfica com o Cebolinha Cascão e com a Magali, e com o Sansão. Pessoal, é um assunto muito importante. Vamos entender, primeiramente, o que é uma reforma ortográfica. No início do ano, eu passei um material para os meus alunos falando sobre os vários países que tem a língua portuguesa como seu idioma oficial. Vocês devem lembrar disso.
lembrar-se disso. São países como Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Portugal, né? Esses países, eles têm como idioma oficial a língua portuguesa, tá? E o que acontece? Com o passar do tempo, a mistura de raças, né, de culturas, de povos estrangeiros que vão chegando, vai modificando a língua. A língua vai se modificando. A língua portuguesa é uma língua viva, porque ela vai mudando constantemente. A língua portuguesa era uma 100 anos atrás, hoje ela é outra. Então, há mudanças na língua com o tempo, tá? E o que acontece? Então, o que é essa reforma, professora? A reforma serve para, de tempos em tempos, esses países que têm a língua portuguesa como a sua língua oficial, eles se reúnem e eles resolvem se vai haver alguma mudança ou não. Então, eles tiram o acento de uma palavra, colocam acento em outra, tiram o hífen de uma, colocam o hífen em outra. Para que eles fazem isso? Para complicar a nossa vida. Eles fazem isso porque eles detestam a gente, professora? Não. Eles fazem isso, gente, porque é uma forma de unificar a língua, de manter a língua portuguesa uma só. Tá? A mesma gramática que a gente estuda aqui no Brasil, eles estudam em Portugal. A mesma gramática também é estudada lá em Moçambique, tá? Professora, mas eles não falam igual a gente. Claro, gente. Óbvio que cada região tem as suas particularidades, tem as suas gírias, né? Usam um pouco mais de estrangeirismo, ou usam um pouco menos. Algumas diferenças sempre há de ter. Porém, a gramática básica é a mesma. E é isso que eles querem manter, a gramática básica, tá? Para que a língua continue forte. Porque se cada país fala uma língua de portuguesa diferente, não vai ter força nenhuma. Agora, se vários países falam uma língua só, essa língua tem mais força, tá? É mais difícil modificá-la. Ela é mais forte, ela é única, tá? Então, ó, uma reforma ortográfica é uma grande alteração no sistema ortográfico de determinada língua, tá? Ali, eu coloquei para vocês aqui, ó. Teve como objetivo simplificar regras ortográficas, unificar a grafia e aumentar o prestígio social da língua no cenário internacional. Então, se tiver muita língua portuguesa, nenhuma vai ter importância. Agora, se for uma só, usada por vários países, ela terá muito mais força. Agora que eu já entendi o que é essa reforma, quem que faz essa reforma, professora? Cientistas linguísticos, né? Professores, doutores. Claro que cada país tem a sua banca de professores responsáveis pelo idioma, tá? Relembrando, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, tá? Relembrando também, nem sempre a sílaba tônica possui acento. Vamos lá. Agora vamos dar uma relembrada em o que é sílaba tônica na oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona é a palavra que possui a última sílaba tônica. Por exemplo, café, chulé, pelé, ok? É sílaba tônica. É uma oxítona. Essas palavras são oxítonas, porque possuem a última sílaba tônica. Paroxítona é a palavra que possui a penúltima sílaba tônica. Boneca, careca. E proparoxítona, a antepenúltima. Lâmpada, árvore. Ok? Vamos lá. Acento circunflexo, já falei dele. Acento agudo também já falei dele, né? Serve para vogais abertas e fechadas, já expliquei. Regras gerais, monossílabos. O que é monossílabo? É aquela palavrinha que tem uma sílaba só e essa sílaba é muito forte. Essa palavra será acentuada. Exemplo, fé, dó, lá, ok? Oxítonas são acentuadas quando terminadas em A, E, O
em ou ens. Parabéns, também, paletó, cajá, café. Guardem essas terminações, ok? Anote no seu caderno aí. Paroxítonas serão acentuadas quando terminadas em I, U, uns, L, R, X, N. Também são acentuadas as paroxítonas terminadas em an, ans, ão ou ãos. Como assim terminadas em ãos? Por exemplo, órgãos, né? Órgãos. A sílaba tônica é or, tá? Então, ela é uma paroxítona. Revolver. A sílaba tônica é a penúltima sílaba, vol, ok? Órfão, órfão. Ninguém fala orfão, a gente fala órfão. Então, a sílaba tônica é a penúltima, tá? Táxi, vírus, álbum, tórax, lápis. Todas essas palavras são paroxítonas. Por quê? Porque a penúltima sílaba é a mais forte. A penúltima sílaba é a sílaba tônica. Muito bem. Depois, eu quero que vocês pesquisem mais palavras paroxítonas acentuadas aí, tá bom? Mas a gente vai deixar isso daí lá para a tarefinha, tá? Muito bem. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Ok. Ah, pessoal, essa regra geral dos monossílabos tônicos é só para a palavrinha que for tônica. Por exemplo, a palavra um. A palavra um só tem uma sílaba, mas não é tônica, né? É diferente da palavra fé. Olha a força da palavra fé. Fé. O E é aberto. Então, tem que ter acento, ok? A palavra dó, a palavra pá, certo? São palavras cujas únicas sílabas são tônicas, são muito fortes. Então, elas têm que ser acentuadas, ok? Muito bem. A gente já falou da oxítona, da paroxítona, faltou a proparoxítona. Professor, o que é uma palavra proparoxítona? A palavra proparoxítona, meus amores, é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então, nós temos uma palavrinha aqui, ó. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Então, as palavras proparoxítonas, elas todas têm que ter, no mínimo, 3 sílabas cada uma. Se tiver 2, já não é proparoxítona nunca, tá? No máximo que pode ser é paroxítona. Todas as palavras proparoxítonas têm que ter, no mínimo, 3 sílabas. Pode ter 4? Pode ter 4. Mas ela sempre virá antes da penúltima sílaba, ok? Então, uma coisinha que vocês têm que lembrar, olha lá, um exemplo que eu coloquei aqui, patético, ó. Patético. São 4 sílabas. Mas qual que é a sílaba tônica? É a antepenúltima. É aquela que vem antes da penúltima sílaba. A última sílaba de patético é co. A penúltima é ti. A antepenúltima é té. Ok? E a outra, professora? A outra não conta para acentuação, tá? Uma regrinha que é muito importante que vocês saibam. Anotem isso aí no caderno, vocês nunca mais esquecerem. Toda palavra proparoxítona, isto é, que tem como sílaba tônica a sua antepenúltima sílaba, é acentuada. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, ok? Oxítona não são todas. Vamos voltar lá para vocês verem, ó. Ah lá, só são acentuadas terminadas em A, E, O, em ou ens. Então, não são todas. Paroxítonas são as terminadas em I, U, uns, L, R, X, N, ão, ãos, e ans. Não são todas. Mas as proparoxítonas,
todas as proparoxítonas são acentuadas. Eu trouxe alguns exemplos aí para você dar uma olhada. O primeiro, lâmpada. Por que eu coloquei um acento circunflexo? Porque o A está fechado, né? Não é lâmpada, é lâmpada, tá? Trágico, né? Se eu tivesse colocado um acento circunflexo, ficaria trângico. Não, a palavra é trágico. Patético, olha aí, ó. Se eu tivesse colocado um acento circunflexo, seria patético. E não é essa a pronúncia correta, né? Patético. Árvore. Todas essas palavras que estão aí são proparoxítonas. Olha, perceba. Lâmpada. Olha lá, ó. Da é a última sílaba, pá é a penúltima, lã é a antepenúltima. Todas elas são proparoxítonas. Deu para entender? Ótimo. Agora eu quero que você pegue o seu caderninho, anote as principais regrinhas que eu coloquei aí, as principais observações, os itens mais importantes, porque logo, logo a gente vai ter a tarefinha aí para fazer, tá bom? Meus amores, até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bom descanso. Gosto muito de vocês. Tô com muita saudade.